Fala pessoal, na aula de hoje eu vou te ensinar a como otimizar o seu WordPress para SEO usando o Yoast. O Yoast é um dos principais plugins de WordPress para a área de SEO e ele tem funções que ele pode te ajudar bastante nessa otimização. Se você ainda não usa ou se você já instalou e já baixou, mas não sabe direito como que mexe nele, eu vou te ensinar o passo a passo e vou te mostrar as funções que você vai precisar executar nele para você fazer uma boa otimização, tudo bem? Então vamos começar. Aqui é o site do Yoast, né, onde você pode baixar o arquivo. Se você não tiver no seu WordPress, né, você baixa aqui, ó, nesse linkzinho Yoast SEO, e você já pode perceber que tem o Premium e o Free. O Premium ele é muito bacana, muito bom. Eu já usei o Premium em alguns projetos e o Premium ele faz mais sentido para sites maiores e sites um pouco mais complexos. Para quem está começando agora, para quem tem um site menor, para quem ainda não tem muita confiança no SEO, o Free já vai ajudar bastante com as funções que ele tem, tudo bem? Você vai baixar o Yoast nesse link aqui de baixo, ó. Download the free version. Né? Aqui você vai baixar e ele vai vir um arquivo .zip. Né? A instalação do Yoast ele é feito da mesma forma como é feita a instalação de todos os plugins. Então você vai vir aqui em plugin, adicionar novo, e aí você vai enviar o plugin. Você também pode fazer a instalação direto do painel do WordPress. Aqui nessa tela aqui você pode digitar Yoast e você pode baixar o Yoast SEO por aqui. Certo? Depois que você baixar e ativar o Yoast SEO, ele vai aparecer aqui do lado. Mas antes de eu falar do Yoast SEO, de eu explicar passo a passo as funcionalidades dele, eu queria mostrar uma configuração de WordPress que é importante que você já tenha feito, principalmente se o seu site é novo, que é a configuração dos links permanentes. Aqui em configurações, na lateral, se você for em links permanentes, você vai ver diversas estruturas de link. O padrão do WordPress, se você não mexeu aqui, o padrão em geral é o de nome ou então esse padrão aqui de cima que é com essa stringzinha aqui, com esse código do lado. A boa prática é você deixar sempre o nome do post. Essa daqui é a boa prática porque isso daqui vai otimizar a sua URL para SEO. Você pode usar com a data se o seu site for um site de notícia, mas mesmo assim não é algo tão legal de usar, então sempre prefiro aqui. Ah, Fábio, mas eu tenho um site há muito tempo e eu sempre usei outros padrões de links, como que faz para mudar? Tá. Se você usa há muito tempo e você quer mudar, você quer modificar para otimizar melhor o seu site, você pode fazer isso desde que você consiga programar um redirect 301 de todas as páginas. O Yoast SEO Premium ele faz isso, ele programa um redirect 301 automaticamente de todas as páginas se você fizer essa mudança de URL. O Yoast gratuito ele não faz isso. Então, se você não tem condição de bancar um plugin, ou se você não tem uma equipe de TI ou tempo para fazer o redirect de todos os seus links, eu não aconselho a você a fazer essa mudança, porque essa mudança ela vai impactar no seu ranking, já no ranking do seu site atual. Né? Mas se você tiver o Yoast SEO Premium, se você tiver a condição de você fazer o redirect em massa dessas páginas, aí é melhor você mudar, porque você vai conseguir otimizar a página. Essa mudança, mesmo feita com o redirect 301, ela vai demorar um pouquinho para ser sentida na SERP. Então você pode até sentir uma perda de ranking no início, mesmo com o redirect 301, mas depois ele vai dar uma melhorada. Então é normal isso, sem desespero, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Yoast. Né? Quando você instalar o Yoast, ele vai abrir o assistente de configuração. Nesse assistente de configuração, você vai colocar opções básicas no seu site. O que ele está fazendo aqui? Você lembra da aula do esquema markup? Que eu falei que o esquema markup é uma linha de código que comunica diretamente com o buscador?
Pronto. O que ele está fazendo aqui é completar as informações esquema, os markups esquema aqui. Então, as informações que você vai colocar, ele vai colocar numa linha de código específica que comunica diretamente com o buscador. Isso é importante para o buscador entender qual que é a estrutura do seu site, entender qual que é a função, o tema específico do seu site. É uma boa prática de SEO também, então vale a pena você completar esse assistente aqui. Seguindo. Essa aba aqui de cima é a aba de recursos de SEO. Recursos de SEO você não vai precisar mexer tanto. Aqui é a partezinha do Yoast que aparece no post, nas páginas. Então, aqui não é legal você mexer. O que você tem que se preocupar mais é com o sitemap XML. Na aula de sitemap XML, eu explico como que você usa o Yoast ou o Screaming Frog para subir um sitemap XML direto no Google. Tudo bem? Então, se você tem dúvida e tudo mais, você pode voltar nessa aula, tá? Aqui em cima, em Webmasters Tool, você pode fazer a verificação do seu site nas ferramentas de Webmaster dos principais buscadores. Então, aqui tem o do Baidu, do Bing, do Google e do Yandex. Esse daqui é o meu site pessoal. No meu site pessoal, eu fiz essa verificação direto no sistema deles. Então, você pode fazer ou diretamente ou usando o Yoast. Eu acho que usando o Yoast é mais fácil. Ah, Fábio, mas por que você fez direto? Eu fiz direto porque eu sou nerd e eu gosto de ter trabalho. Mas se você não gosta de ter trabalho, se você não tem tanto tempo, você pode fazer aqui que é tranquilo, é a mesma coisa, tá? Esse menu aqui é do Search Appearance, que é como o seu site vai aparecer no mecanismo de busca. Essa parte aqui é super importante, que é a parte do título SEO e da meta descrição. Então aqui você vai colocar o título SEO da home do seu site. É importante que o título SEO da home do seu site tenha o seu nome, se for um site pessoal, ou o nome da sua marca, e tenha a principal palavra-chave que você queira ranquear. Então vamos supor que você é uma loja de sapatos e você quer ranquear para a palavra-chave loja de sapatos. Então você vai colocar shoes / loja de sapatos no Rio de Janeiro, caso seja no Rio de Janeiro, para você tentar pegar a palavra-chave local. Então é importante que no título você tenha a palavra-chave mais importante e na meta-descrição também. Aqui é o separador do título, então aqui é uma questão um pouco mais de estética. Você escolhe o separador que você achar mais bonitinho para vocês. Aqui não tem muita coisa não, muito segredo não. Essa parte aqui é de Content Types, então os tipos de conteúdo que você quer que apareça nos resultados de busca. O padrão é você ter os posts, porque cada post novo, muito provavelmente, se você for um blog principalmente, você quer que ele ranqueie no Google, e as páginas também. Então, o padrão é você deixar isso aqui no OK. Essa parte é de mídia. Isso aqui eu alterei porque eu coloquei um plugin específico, mas você pode tanto indicar para o Yoast que você quer que os anexos e as imagens apareçam no Google, quanto não. Ah, Fábio, qual que é o melhor? Isso vai depender um pouco da sua estratégia, isso vai depender um pouco do estilo do seu site. Eu estou testando meu site sem indexar as imagens, para ver qual que é o impacto dele na SERP. Mas, se você quer aproveitar ao máximo e quer ter o máximo de tráfego possível, eu aconselho você deixar essa parte ligada, tudo bem? Taxonomias. Então, aqui é o que você quer que apareça, quais as taxonomias do seu site que você quer que apareça no mecanismo de busca. O que você tem que se preocupar nessa telinha aqui? É a parte de tags. As tags, elas geram páginas novas de SEO no seu site. E essas páginas novas podem brigar com a sua página principal com relação ao posicionamento. Essa briga entre páginas do mesmo domínio em relação ao posicionamento, o pessoal chama de canibalização de palavra-chave. Então é ideal você evitar a canibalização de palavra-chave e evitar que termos compitam um com o outro. Quando você coloca uma tag num post, por exemplo, o WordPress ele cria automaticamente uma página nova. Então eu vou pegar aqui, esse post aqui de aprender SEO. Nesse post, a palavra-chave, a minha meta de palavra-chave é ranquear para aprender SEO. Se eu colocar em tags aqui, aprender SEO,
e adicionar essa tag, quando eu der o OK, ele vai criar uma página específica com a listagem do post. Então, se eu venho aqui em tags, cadê? Aprender SEO, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, aprender SEO. Se eu coloco para ver, você percebe que ele gerou uma página nova com a tag aprender SEO. Então aqui ele está tentando também, ele pode, se isso aqui tiver indexado, se a tag daqui tiver index, ele pode competir com o meu texto principal e eu não quero que isso ocorra. Isso não é boa prática, não é uma coisa boa para acontecer. Então o que você faz aqui para evitar isso? É você deixar no não. O ideal mesmo é você não preencher a parte de tags. Mas você tem um blog antigo que você preenchia a parte de tags, até porque antigamente isso era uma coisa muito comum no mundo dos blogs, você vem aqui e coloca no index. Aqui em categoria também, no meu blog específico, eu coloquei como não index. Mas isso depende muito da estrutura do seu blog, da estrutura do seu e-commerce, por exemplo, da estrutura do seu site. Então isso aqui tanto pode ser sim ou pode ser não. Isso vai depender um pouco do mapeamento do seu site e de como que você está imaginando ele, certo? Aqui a parte de configurações de arquivo, né? Então, como que você quer que apareça o arquivo do autor e tudo mais. Aqui tem a parte de breadcrumbs. Os breadcrumbs são, a tradução de inglês para português, é a trilhazinha do pão. Então aqui é uma trilhazinha que você mostra para o usuário onde que ele está exatamente no site. Esse meu tema específico, ele não tem breadcrumbs. Se ele tivesse, ele apareceria aqui, home, tracinho, marketing digital, que é a categoria desse post, ó, você vê aqui a categoria do post, tracinho, como aprender SEO e melhorar suas habilidades no marketing digital. Isso é uma boa prática. É uma boa prática de UX, né, de experiência do usuário. Quando você habilita o breadcrumbs aqui, primeiro, antes de você habilitar o breadcrumbs aqui, você precisa ter ele no tema. Quando você habilita aqui, você cria um esquema markup específico para breadcrumbs. E esse esquema ele vai aparecer no resultado do Google. Isso melhora o CTR, que melhora a quantidade de cliques que você recebe, que pode melhorar o posicionamento. Então, se o seu tema utiliza o breadcrumbs, faz muito sentido você ativar. Se não, é melhor você deixar no inativo. Essa parte aqui é do console de pesquisa. Então, ele vai te dar aqui se as páginas, qual que é o código de resposta das páginas. Então, se você tem página com redirect 301, se você tem página dando código 404. Você vê aqui que tem algumas páginas no meu tema que estão dando erro 404. Né? Isso acontece por quê? Porque meu site ele teve um problema com vírus. Né? Eu apaguei os vírus, eu usei alguns programinhas para retirar os vírus, mas esse vírus ele criou páginas novas. Quando eu retirei o vírus, essas páginas ficaram fora do ar, por isso que elas estão dando erro 404. E aqui é para dar erro 404 mesmo. Mas se tiver uma página específica que eu não queira que dê erro 404, que eu quero que funcione bonitinho, eu posso criar um redirecionamento diretamente aqui, ó. Clico aqui, sendo que para eu poder criar o redirecionamento eu vou ter que ter o Yoast SEO Premium, né? Uma alternativa para o redirecionamento é você usar um plugin chamado Redirection. Eu vou colocar aqui nas referências da aula, então você pode olhar aqui as páginas que você quer criar o redirecionamento e você pode usar o Redirection para fazer isso. Aqui é a mesma coisa, do smartphone e do feature phone são as páginas que ele considera. Aqui é a parte de configurações, né, que é a autenticação que você tem no Google, então aqui você não tem muito o que você fazer. Aqui em social, os seus perfis de redes sociais, é importante que você tenha esses perfis de redes sociais aqui indicados no Yoast, isso vai indicar no código também, isso passa um sinal de autoridade, não de autoridade específica, mas um sinal que você é real, que você está trabalhando no seu blog e tudo mais. Aqui já é a parte de Open Graph do Facebook, Twitter, Pinterest, Google+. Então essa é uma parte um pouco mais de social, eu não vou explicar muito aqui. Mas se você quiser ter uma imagem padrão que apareça nos seus posts, quando você for compartilhar eles na rede social, por exemplo, você pode definir aqui a imagem padrão. A imagem para a página inicial você pode definir aqui. Então,
vai muito do seu gosto e tudo mais. Os outros é para as outras redes sociais. Essa parte aqui é a parte de ferramentas. Aqui tem algumas coisinhas legais que você pode fazer. Então você pode editar em massa o título e a descrição dos posts. Aqui isso daqui poupa um trabalho legal, então você pode colocar um título novo, né? E você verifica o título existente e você coloca e ele já atualiza. E aqui você edita de uma forma muito mais rápida. Mesma coisa com a descrição aqui do lado, tá? Aqui em cima você pode editar o robots.txt do seu tema, né? Então aqui é mais se você souber de código, você entender como é que funciona, para dar o allow ou desallow em relação àquilo que você quer ou não que o mecanismo de busca verifique, o Googlebot verifique no seu site, né? Então, seguindo aquela aulazinha de robots.txt que eu passei para vocês. E aqui você pode importar ou exportar opções específicas, configurações específicas de outros plugins de SEO, caso você tenha usado. Tudo bem? Aqui tem a parte de Premium e a parte de cursos, que a gente não vai precisar entrar. O Premium são as opções de SEO do Yoast Premium. Se você trabalha com negócio local, eu recomendo essa extensão do Local SEO, porque essa extensão do Local SEO ela vai instalar os códigozinhos no site, os markups, os esquemas markups no seu site de SEO local, que são importantes para o ranqueamento no SEO local, né? E aqui é para e-commerce, para site de notícia, para site de vídeo, né? Então você pode ver tanto aqui do lado quanto nessa opção aqui do Premium, certo? Para além disso, eu vou ensinar vocês como que você otimiza o texto usando o Yoast. Então vou usar esse post aqui como exemplo. O post aqui abriu, vou lá para baixo. Tá. Essa é a partezinha de otimização do Yoast para os posts. O que ele faz? Na verdade, ele não otimiza o seu post, ele mostra como que você pode otimizar o seu post. Isso é um erro que muita gente comete. Então, muita gente chega, escreve um texto e coloca a palavra-chave aqui na palavra-chave em foco e acha que o Yoast vai otimizar automaticamente. Seria maravilhoso que isso acontecesse, mas não é bem assim, né? A vida não é tão feliz como a gente espera que seja, né? Aqui é o seguinte, então aqui você vai colocar a palavra-chave que você quer e ele vai te dar aqui uma lista de coisas que você precisa fazer para o seu texto ser considerado otimizado para SEO. Então ele vai colocar aqui. A palavra-chave está na slug. O que é slug? A slug é a URL. Você lembra da partezinha da URL que eu falei antes, no início da aula? Então é essa parte aqui. Isso é importante que a palavra-chave esteja na slug e é importante que a slug, a URL, ela seja pequena. Né? Você percebe que aqui ele está, ao aprender SEO. Qual que é a largura do título, do título de SEO? Tá dentro daquele número de caracteres que eu coloquei? Se tiver, ele vai dar o OK, se não, ele vai avisar aqui. A palavra-chave está no título, qual que é o comprimento do texto? O ideal é que o seu texto tenha no mínimo 500 palavras. Então, 500 palavras dá mais ou menos 2 laudas de Word, talvez um pouco menos de 2 laudas de Word. Então, é textão. Aquela história de que blog você tem que escrever texto pequeno, isso é lenda. Para o Google você tem que escrever textos maiores, textos muito informativos também, porque isso conta bastante, né? Atributos alt da imagem. Então o que é o atributo alt? O atributo alt é isso daqui, é o texto alternativo. É importante que você preencha o texto alternativo. Esse texto alternativo vai ser o que vai ser lido pelo leitor de tela ou então pelo Googlebot. É importante que tenha a palavra-chave, mas mais importante ainda é que seja escrito para pessoas entenderem e que você não faça o keyword stuffing, né? Então que você enche aqui de palavras-chave. Então você vai colocar algo que faça sentido com a imagem, faça sentido com o texto, tá? A palavra-chave está no subheading, que é aqui nos H2, ele vai indicar para você. Se não tiver, ele vai deixar em vermelhinho. Você já utilizou a palavra-chave antes? Isso aqui é importante, porque isso aqui vai evitar vai evitar que exista essa canibalização de posições, canibalização de palavra-chave. Qual que é o tamanho da metadescrição? Está no tamanho ideal? Lembra da aulinha que eu falei de metadescrição e metatítulo? Então aqui ela vai servir para você aqui nessa parte.
A palavra-chave está na metadescrição, qual que é o tamanho da palavra-chave, se ela está na introdução, tem links internos, é importante que todo o texto tenha link interno. Você percebe que aqui tem vários links nesse texto. Quanto mais link tiver no seu texto, melhor. A outra parte é se tem links externos, então links para outros sites. Ele tem links externos, então ele vai avaliar também. Né? E aqui é a Key Phrase Density, então qual que é a densidade de palavra-chave? Essa parte aqui você não precisa se preocupar tanto, porque hoje o algoritmo do Google ele é semântico, então ele tem de variações semânticas de termos. Se você pega uma determinada palavra-chave e você enche ela no texto, você pode ser penalizado por over-otimização, então uma otimização para além da conta. Né? Então isso não é legal você trabalhar a palavra-chave e trabalhar sinônimos. No Yoast Pago você pode adicionar sinônimos e ele vai analisar os sinônimos também como dentro da palavra-chave, tá? Essa parte aqui de redes sociais, então qual é o título que você quer na rede social, a descrição, pro Facebook e para o Twitter, né? E aqui a parte de configurações, então aqui você pode colocar se você quer que esse post específico apareça ou não seja indexado ou não pelo Google. Aqui você indica se você quer que os links desse texto sejam follow ou no follow. Lembra da aulinha de link follow ou não follow? O link follow é o link que você passa autoridade, o no follow é quando você não passa autoridade. Eu, por padrão, gosto de deixar assim. Quando eu cito algum determinado material no meu blog post, é porque esse material é bom, então vale a pena. Mesmo que seja de um concorrente meu. Eu acho que isso é uma boa prática, uma prática legal de mercado. Né? Aqui é a configuração do robots, né? Se você quer que não indexe alguma coisa específica no site. E aqui é a parte da URL canônica. Né? Se você tiver problema de duplicação de texto, se você tiver o mesmo texto em outra seção do seu site, então é legal você indicar aqui para o Google qual que é a URL que você quer que ele considere na hora de ranquear, tá bom? E é isso, mostrei aqui como que funciona o Yoast SEO, espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, fica à vontade de perguntar, que eu vou te responder, e até a próxima aula.